seguinte, não sei se vocês conhecem, tem um poema muito bonito da Zélia Duncan, um poema que ela fala, chama Vida em Branco, e ela vai falando sobre a arte no nosso cotidiano, na nossa vida. Ó, vejam se vocês conhecem esse poema. Ele é grande, eu vou pegar só um pedacinho. Você não precisa de artistas? Então, feche os olhos, mora no breu, esquece o que a arte te deu. Finge que não te deu nada, nenhum som, nenhuma cor, nenhuma flor na sua blusa, nem Van Gogh, nem Tom Jobim, nem Gonzaga, nem Diadorim. Você vai rimar com números, vai dormir com raiva e acordar sem sonhos, sem nada. E esse vazio no seu peito não tem refrão para dar jeito, não tem balé para bailar. Já conheciam esse poema dela? É um poema mais longo e tem um vídeo dela recitando o poema. É muito bonito, eu acho que vale a pena depois vocês procurarem. Ele tem mais dois pedaços, mas eu me emociono muito quando eu leio ele, então eu vou ler só um pedacinho aqui pra gente pensar sobre isso, né? A gente, quando começou nessa jornada aqui pela arte, fazer esse momento um pouco mais intenso, né? Além das lives semanais, a gente foi pensando nessa ideia. Como a gente pode ir vendo a questão da arte no nosso cotidiano, né? Como a gente vai percebendo que tudo ao nosso redor tem um pouco de arte e a gente não vê. E aí a gente foi tentando organizar esse pensamento junto com vocês aqui, e a gente foi mostrando ao longo dessas semanas que como a gente, não só pra gente pintar, mas no nosso dia a dia, a gente tá vendo a televisão, a gente vai ver uma série de TV, vai ler um livro, vai ouvir uma música, tudo isso vem da cabecinha de alguém que pensou em alguma coisa, que teve uma sensibilidade para contar pra gente alguma coisa que aconteceu com essa pessoa. E aí, às vezes, uma coisa vai vindo a partir da outra, né? Ela aqui fez até um poema falando da própria arte, de tudo que ela vivencia no seu dia a dia de trabalho como artista, né? E tudo que outros artistas também nos deram pro nosso dia a dia aqui. Então, eu achei muito bonito o poema e acho que vale a pena depois vocês procurarem. Deixa eu escrever aqui. O nome do poema chama Vida em Branco. Então, aí, só porque eu não estou no meu lugar comum, eu trouxe alguma coisa, não sei se vou conseguir fazer, que eu vou ficar aqui pouco tempo, mas eu quero mostrar também o que eu trouxe assim de material quando a gente sai do nosso costume, né, do nosso lugar de conforto para um outro lugar. Às vezes vale a pena a gente ter materiais um pouquinho menores. E aí eu trouxe a minha caixinha de tinta. Eu tenho uma caixinha pequenininha. Essa é uma caixinha da Schmincke, mas são de tintas estudantes, tá? E ela veio com 10 cores. Aqui, ó. Nem são 12. São 10 cores pequenininhas. Então, vale a pena para quem sai assim, não levar todo o seu material, gente. Isso aqui é para quando eu não tenho nem certeza se eu vou conseguir pintar, eu não deixo de trazer. Porque vai que rola uma inspiração aí, e aí eu fico querendo fazer alguma coisa e não tenho material, então eu trago. Eu trago também um caderninho, então deixa eu pegar aqui. Esse foi até um caderninho que eu fiz da Aquarela da Quarentena, lembra, gente? Esse aqui, da lista 5, logo do início. Quem não pegou as aquarelas da quarentena, tem todos os vídeos lá no YouTube. Aí ainda sobrou um pedaço do caderno, então eu trouxe ele aqui, um caderno pequenininho, ó. Só pra anotar as sensações mesmo aí, pra não perder Por quê? A gente às vezes tem uma ideia, viu alguma coisa, achou legal um pôr do sol, alguma coisa muito bonita, e aí anota ali, depois tira uma foto, volta para casa e elabora melhor aquela obra ali. Então eu não deixo de trazer. Aí meu fiel pincel aqui, que eu gosto de sempre trabalhar com ele, ele não me falta, eu trabalho com ele aqui. E às vezes eu trago esses aqui para ver se eu vou ficar acostumada a usar eles ou não. Então eu trago eles nesses momentos de fora de
fora de ateliê só para poder ir treinando, porque não é um material que eu uso com tanta frequência. Então eu tenho que treinar um pouquinho mesmo para usar. Esse aqui são pincéis com reservatório. Então você usa aqui botando água já aqui dentro. Fica com mais praticidade ainda para aquarela. Então, e é só isso. Não, e um paninho, tudo que caiba num estojo, ó, um estojo bem pequenininho. Eu boto todo mundo aqui e vem na bolsa. Então não tira espaço de nada. Eu deixo aqui tudo certinho para não vir. E aí eu tava me organizando aqui para começar a live, e a Juju tava passeando aqui no quintal e ela falou assim: "Mamãe, vem ver, deixa eu te mostrar a cor do sol". Ela não fala pôr do sol, ela fala a cor do sol. Mas eu acho tão bonito que eu não corrijo. Aí ela foi ali e me mostrou. Tá lindo demais, venha ver. Aí me mostrou ali tá lilás, ali tá cor de rosa. E foi falando as cores, assim, acho tudo bonito. Assim. A gente não pintou com as tintas, né? Mas só da vivência, da observação, é bonito demais isso. Esse costume, né? Ela já tá começando a ter. E aí ela veio também com essa folha na mão, assim. Aí ela disse assim: "Olha que linda essa folha, mãe. Tá muito bonita. Você bem podia fazer uma live ensinando a pintar essa folha". Eu falei: "Olha, Ju, acho que o pessoal vai gostar". Tem um vídeo meu bem antigo no YouTube, gente, muito antigo mesmo, assim, logo do início, que tem uma folha de amendoeira, né? Eu não sei se acho que tá dividida, tem algumas partes. A gente não sabia fazer direito. Então é muito antigo, tem que pegar logo no início do canal lá. E aí é uma folha parecida bem com essa, e foi bem aqui que eu gravei esse vídeo também. E aí aqui tem umas inspirações assim que são boas de levar para casa, né? Essas anotações. Aí aquele vídeo eu fiz aqui nos dias de feriado assim também, que a gente estava passando aqui. Muito bom. Obrigada, Gustavo, pela sua presença. Que bom que você conseguiu encaixar também a nossa conversa aqui na quinta. No domingo não deu muita chuva, tava difícil até pra gente ir lá. E hoje eu também tô fora aqui do estúdio, mas acho que dá pra gente. Eu dei uma ajeitada aqui, consegui umas lâmpadas e dá pra gente conversar aqui. Mas que a gente queria saber um pouquinho de você. Como é que foi a experiência do workshop? Você já sendo aluno e já tem uma bagagem também. Como é que foi fazer as aulas experimentais assim do workshop? Conta pra gente. Então, primeiro que eu sou seu fã. Adoro suas aulas, adoro sua didática, te acho muito. Assim, olha, você passa o conhecimento com uma alegria, de uma forma tão cativante que não tem como não gostar. Eu sou seu fã mesmo, sou fã de carteirinha. Eu te conheci, Kiara, no curso, no workshop de grandes pintores de 2000 e não sei se foi 2020. 21. Ele exatamente está comemorando um ano, esse curso assim que a gente lançou. Então, eu conheci através de uma professora minha de aquarela. Falou: "Olha, Gustavo, essa professora aqui, a Kiara, ela tem um conhecimento técnico muito grande, você que é bem minucioso, que gosta de aprender, vai gostar". Aí eu entrei no seu curso de grandes pintores, fiz o workshop do Sisley, né, aquela pintura que tem as árvores em perspectiva, e comecei a fazer o curso, mas eu, como professor também, no meio da pandemia, quase não consegui fazer as aulas direito, né? Foi bem complicado para mim ano passado. E aí entrei no curso da aquarela floral, porque eu, como professor de ciências, eu faço muitas atividades com plantas, desenho bastante. Falei: vou entrar porque eu acho que pode enriquecer também a minha prática, né? E me apaixonei pelas aulas ao vivo, a comunidade é muito bacana, nas aulas ao Zoom a gente se sente realmente numa turma, as dúvidas que o pessoal tem também ajudam a gente, às vezes a gente nem tem uma dúvida, mas o pessoal quando fala, acaba, né, tocando: acho que para mim faz sentido isso mesmo. Achei fantástico. É muito bacana ter esses encontros ao vivo, eu acho que eles enriquecem muito as aulas. A gente também sentiu que foi uma grande mudança assim para nossa organização, né? A gente está tendo que mudar muita coisa dentro da nossa organização, da empresa, do ateliê, assim, mas foi muito bom para a gente também.
ter essa conversa com vocês, conhecer um pouco mais, porque eu falo assim, vocês me veem a todo momento, mas a gente não vê vocês, né? Quando a gente está respondendo e-mail, a gente sabe quem são, mas a gente não vê, às vezes, ali o que está por trás. E quando a gente está no encontro ao vivo, é justamente isso. Um assunto, alguém levanta uma ideia, e aí a gente vai lá e conversa nessa ideia mesmo que surgiu, e é uma amplitude, assim, maior do que a gente imaginou quando a gente escreve a aula ali, né? Vem um aluno, você mesmo como professor sabe, você escreve a aula, você programa um assunto, mas vem uma dúvida ali, falei, puxa, isso a gente não deu conta de falar, mas ainda bem que perguntou, porque aí a cabeça já consegue fazer outros links e dar outras informações, é muito legal. E assim, o encontro ao vivo já é uma coisa motivadora para você manter o estudo em dia. Foi É. muito melhor, assim, do que no primeiro curso que eu fiz, ter esse acompanhamento. Exatamente, para manter mesmo. Assim, a gente também viu que a gente recebia muitos e-mails, às vezes, com as mesmas perguntas. Então, a gente foi bolando um jeito de como é que a gente pode melhorar isso. Assim, a gente já percebeu que a maioria das pessoas tem uma certa dificuldade num assunto. Aí a gente, vamos fazer uns encontros. Aí começa, né? Como é que a gente vai organizar isso? E aí sim. E o estímulo é bem grande mesmo. A gente teve um depoimento de uma aluna que foi muito legal. Eu achei isso muito legal. Ela falou: puxa, eu comprei o curso, comecei, mas assim, só fazendo a aula online, não achei que era tão pra mim assim. Mas quando você abriu a turma do Zoom, eu vou fazer. Aí ela entrou, fez a aula e se sentiu motivada. Outra se sentiu motivada pela exposição dos artistas que a gente fez. Agora eu vou fazer as aulas porque eu quero expor meu trabalho. Então, são outras relações, além de uma senha, né? Além da gente fornecer uma senha para vocês para só capturar aquela informação que está ali. São encontros que a gente tenta manter para que a gente consiga fazer com que essa comunidade assim do ateliê se fortaleça e fica cada vez mais interessante e mais legal também. É muito bom. E a gente vai ouvindo que vocês vão nos dando também de feedback. Isso é muito bacana. E uma É, coisa eu que eu... perdi, eu Fala, perdi fala. o medo de usar papel caro. Eu tinha alguns Ah, papéis que eu tinha comprado, estou usando, estou gastando tudo, e eu estou usando sem medo agora. ai, Sabe? que Isso me bom. motivou bastante. Aham. Porque você tá com vontade de praticar, né? Isso é ótimo. Uma coisa que de uma dessas aulas, a gente conversando aí, que eu achei bastante legal, foi quando você falou que fez com seus alunos uns desenhos e mostrou, assim, a gente, puxa, olha que legal, assim, acaba que o que vai, né, o que você vai praticando aqui, né, vai te dando um suporte para que você possa aplicar no seu próprio trabalho. E só para quem está assistindo agora, o Gustavo não é professor de desenho, ele é professor de ciências, né? E tá usando todo o desenho, olha que fantástico, gente, para que ele Então, possa ir nós mostrando para os uma, alunos ali. sim, nós fizemos uma aula sobre pintura negativa, e eu estava bem inspirado naquela semana, e aí eu ia trabalhar sistema muscular com os alunos, né? Sistema locomotor. E eu pensei, se eu fizesse uma aquarela com anatomia, usando a pintura negativa, toda a parte aqui dos nervos, dos músculos, eu usei com os fundamentos da sua aula. Aí eu Olha fiz só, essa pintura com os alunos, depois eu fiz uma prática pintando os músculos por cima do braço dos alunos, para eles realmente sentirem, o músculo é esse, aqui tem um encontro, aqui tem uma inserção, tudo baseado assim, olha, na inspiração, na arte que veio durante a sua aula. Aí olha, tem uma frase que uma professora minha fala sempre, né, que é do Guimarães Rosa, que é junto dos bons a gente fica melhor. E é realmente isso, no meio da arte, no meio dessa inspiração, a gente acaba produzindo outras coisas. Eu não usei tanta aquarela floral nessa aula, mas eu usei todo o fundamento para aumentar a minha prática, sabe? E isso foi muito bacana. isso é o que eu fico arrepiada, assim, quando eu vejo essas histórias, né, que transcende um pouco o que a gente planeja aqui, como você pegou um, um motivo que eu precisava ali dentro da aquarela floral, né, é uma prática nossa da aquarela que precisava ser dita ali, né? Uma necessidade ela tá ali dentro da nossa conversa. E aí dali você já pegou, já jogou isso para outro lugar e olha que bonita essa corrente que vai, né?
vai dali, depois o seu aluno, depois dessa aula, ele não vai esquecer mais nunca, porque um professor desse, ele vai falar assim, nossa, quando eu estava na aula, eu tive um professor que mostrou como era, e vai ficar registrado na memória dele, e isso vai ficar guardado, e depois vai passar para frente. São essas memórias afetivas que a gente vai criando também em cima das nossas relações. E olha que bonito que veio, que surgiu da conversa lá, do nosso encontro. Eu fico muito feliz, assim, quando a gente ultrapassa a questão só técnica do processo, né? E E vem outras coisas juntas. vários alunos compraram livros de anatomia para colorir depois disso. Cada Olha aí, semana era um aluno que vinha com um livro diferente. Ó, prof, comprei esse aqui, você acha bacana? Acho, vamos colorir juntos também. E aí eles usaram diferentes técnicas, eu mostrei um pouco da aquarela, eu mostrei um pouco de giz pastel. Então, assim, a coisa não ficou só ali, ela cresceu por várias semanas depois também. nossa, que bacana. E dentro da ciência, né? Assim, fez entender, às vezes, as atividades mais lúdicas vão ter mais preferência dentro da escola, né? Eu imagino, assim, que o professor de educação física seja aquele mais popular, porque é o futebol, é a área, é o momento da brincadeira ali. E aí, competir com isso, né? Ou até a professor de artes, enfim, que dá outras propostas. E aí, competir com isso em matérias que tem um conteúdo mais rígido, mais pesado, fica difícil, mas criativo, assim, olha só, essa aula ninguém mais vai esquecer. Eu achei, assim, fantástico e muito legal. O seu aluno, assim, olha só como é motivador. E aí, para ele também, a partir de um momento ali, ficou curioso para saber como pinta, curioso para saber como desenha, e a partir do que você trouxe, e para ele pode ir lá gerar outros futuros, né? Isso é bacana demais. A gente não fica só restrito naquilo que a gente precisa estar. Então, eu acho que essa é a melhor função da arte, assim. Quando a gente percebe essas coisas e pode transformar situações dentro de um cotidiano. Isso, para mim, é o mais bonito que a gente pode ter, assim, desses nossos encontros ou, né, do processo inteiro quando a gente olha para a conversa sobre arte. Então, assim, é muito motivador para mim quando vem uma história dos alunos, assim, trazendo essas informações para a gente fica assim, puxa, assim, uma estrelinha, né? Ai, ganhei uma estrelinha do universo, porque naquele dia aconteceu uma coisa muito legal. E a gente fica muito feliz mesmo. Que bom. Nossa, com certeza. E, e assim, você tem já tem um domínio da aquarela, do desenho, que ajuda bastante também no progresso, né? Assim, você já chegou pra gente aqui com esse domínio, já veio estudando. Você já pintava antes, então? Uhum, eu comecei com pintura a óleo ainda na infância, né? Eu comecei com 6 anos na pintura. E assim, na época já era um hobby bem caro, uma criança faz uma tela por dia, né? Não tem muita, né? Vai indo, flui bastante. Aí eu parei depois no ensino médio. Eu fiz o ensino médio junto com o curso técnico, então era dois Ai, períodos, foi bem puxado. gente. Aí eu parei um pouco a pintura. Aí eu fui para a faculdade, fui fazer intercâmbio, né? Fui fazer intercâmbio na Europa. Morei 1 ano e meio na Irlanda. E numa das minhas viagens, eu estava em Veneza e eu vi um pintor fazendo aquarela na rua vendendo cartão postal. E aí isso me cativou de uma forma, eu falei, vou fazer isso? Vou comprar um kit de aquarela, vou viajar, vou pintar, quem sabe eu ganho um dinheirinho já no meio da viagem. E eu comecei. Em 2013 eu comecei com a aquarela. Aí eu comprei um cavalete, aqui, ó, esse cavalete aqui, ele sempre fica aqui atrás. Ele é o cavalete como é que a gente fala? É o estojo com maleta cavalete. Tinha maleta, é. Aí eu viajei com ele. Esse aqui já tem mais de 7 anos, né? Desde 2013. E aí eu viajava, fazia as aquarelas, sentava em um parque, fazia alguns cartões postais. Comprei uma boininha, pra ficar bem clichê, né? Deixava a boininha às vezes virado. E fiz uma graninha assim enquanto eu viajava e vendia cartões postais. Alguns eu mandei, né, para o Brasil, para minha avó pelo correio.
mas se eu te contar que a maioria dos cartões que eu mandei, que eu não botava em envelope, eu mandava o cartão direto, pintava numa Sim, face, né? A maioria extraviava. Eu acho que o carteiro, o correio gostava tanto que gostava acabava e ficava. ficando. Aham. Ai, gente, que história. Nossa, Aí, que coisa legal. aí em Joinville eu conheci uma professora, eu fiz um ano de aula com ela de aquarela, mas todo o resto eu aprendi por conta própria. Experimentando bastante, vendo tutorial na internet, Uhum. e foi assim, fui indo, bem fluido. E aí, tá aí, nessa maravilha. Nossa, que legal. Que história boa. Quando a gente passa a conversar aqui, a gente vai sabendo das histórias, assim. É, quando eu não conseguia, assim, um sonho da vida era fazer intercâmbio na faculdade, mas eu não conseguia. Para arte, gente, é muito difícil, assim, tem poucos projetos. Então tem poucos financiamentos, pouco tudo. Aí, mas eu falei assim, um dia eu vou viajar mesmo e eu mesmo vou por conta própria. Fui organizando o sonho acontecer. E olha, eu também tive assim um momento em Veneza, eu fui no inverno, então não tinha muitos artistas na rua, assim, pouca gente estava na rua. Passei uma época de muito frio lá. E aí eu olhava assim, passava na rua e tal, e vi um ateliê de um artista que ele trabalhava e vendia seus trabalhos no ateliê, e tinha uma janelinha. E aí eu vi, era um ateliê de vidro, né? Eles faziam, na verdade, o vidro Branco soprado. de cristal, né? Isso. Eu ficava olhando pela janela ali o que ele estava fazendo. Ele não estava exatamente aberto, mas você podia ficar olhando. E eu fiquei com essa imagem na cabeça, tanto fiquei que quando eu abri o ateliê, a sala que eu tenho hoje, né, assim, ela só tinha porta. Aí eu falei com meu pai, pai, eu quero uma janela aqui para todo mundo ficar me olhando quando passar, vendo o que eu estou fazendo ali dentro. A minha salinha lá tem uma janelinha. E a gente costuma, desde quando as aulas acontecem lá dentro, a gente costuma deixar a cortina aberta e tal, para poder ver assim. E foi de uma inspiração também. Falei, gente, que legal, né? Assim, a gente vai levando essas memórias assim para o nosso convívio. E Sim, foi, foi assim, eu achei o máximo você conseguir fazer dinheiro pintando lá assim. sim, e foi justamente em Veneza que eu vi o primeiro aquarelista. Foi justamente lá em Veneza. E eu Ó, também, Veneza tem uma tradição de encantar os artistas assim, né? Tem vários relatos disso. e eu vi também um vidreiro trabalhando, né, com o Murano, e eu pedi, eu posso fazer um, eu já trabalhei um pouco com maçarica, eu posso tentar? E eu entrei e fiz uma pérolazinha, uma miçanguinha de Murano, tem até hoje. Ai, muito bonito. Eu acho lindo, assim. Quando eu fui, eu cheguei a visitar o museu e tal, mas não tinha, assim, essas vivências. Porque era inverno mesmo, aí eles não acabam que não abrem muito e tal. E mas assim, a minha avó é italiana, né? Então eu tenho muito disso, assim. E tem um vaso lá em casa que meu pai falou assim: esse eu vi fazendo. E não viu lá. Meu pai nunca foi à Itália, eu fui uma vez só. Mas aqui, assim, na comunidade aqui italiana deles, eles tinham um amigo que fazia. Então, meu pai visitou o ateliê dele, viu fazer, e o vaso tá lá em casa. Eu herdei, assim. Eu falei, esse aqui eu quero. Aí Que legal. fica lá em casa e eu vejo o vaso e eu acho lindo, assim. Deixo lá guardado, tá começando a ficar todo quebradinho, né? Porque já é muito antigo. Meu pai era pequeno quando viu o vaso fazer. Mas eu fico assim, que não ruine, não quebre, não caia, porque é lindo demais. São essas bonitezas, essas manufaturas assim que a gente vai vendo fazer artístico me encantam muito, assim, não importa se é só da pintura, né? Eu falo de pintura porque é aquilo que eu fui pesquisar, estudar. A minha formação é feita através da pintura, mas qualquer outra manifestação me encanta de vários jeitos. É lindo demais. Tem uma parte da arte, não sei se é japonesa ou chinesa, que eles valorizam os craquelados e as rachaduras nas cerâmicas. Traz história para a obra, né? Eu acho isso fantástico também. Vale a pena Eu conservar, assim.
Vale a pena. É lindo demais. Tem um nome para isso e eu esqueci o nome. Eles dão um nome lá e fazem o e não eles quando ela quebra, né? Eles tampam aquele pedacinho ali, mas faz você continuar vendo que aquilo teve uma quebra, né? Parece um pouco até o modo de pensamento da restauração nossa ocidental. Isso a partir dos anos 70 para cá. E que você precisa ver na obra o tempo que a obra tem. Você não vai fazer ela se transformar numa obra nova, não vai fazer uma operação plástica na obra para rejuvenescer. Você tem que dizer que ela é uma senhora que tem um tempo de vida longo, né? Eu acho isso bonito também. São essas a história que a própria obra leva. E você falou da cerâmica. Tem um escritor ceramista que fala sobre as cerâmicas, é bem legal. Eu esqueci o nome do livro, mas é o A Lebre e não sei o quê. Aí ele fala de cerâmica. Eu achei na Amazon dois livros. Um conta a história de uma coleção inteirinha de cerâmicas, ele vai falando um pouco da história da cerâmica. E o que eu tô lendo agora é um livro que ele escreveu depois desse, e que vai falando também dos processos, como é que se faz a cerâmica, qual é a argila, e ele vai contando a partir da vivência dele de artista, né? A busca que ele tem, essa paixão por ver louças e cerâmicas, e ele vai nos museus e pede para ver, e já chega assim, nesse museu tem isso aqui, e eu quero ver exatamente isso aqui, fala com o curador. Acho isso demais, assim. Dois livros me chamaram a atenção. Esse e o da Moça com Brinco de Pérola. A moça que escreve, ela botou no final do livro, ela disse assim: meu propósito de vida é ver o maior número de obras de arte do Vermeer que eu consegui ver. Eu achei assim, gente, esses propósitos de vida são maravilhosos, eu quero isso pra mim, assim. E eu falo assim, o meu é eu conseguir ver o maior número de museus de arte que eu consegui ver. Não exatamente pintar mega quadros, ficar famosa com o trabalho, mas eu poder ir ver essas obras e ter um tete a tete com elas ali, conversar, Uhum. virou meu propósito de vida. Uma coisa que eu fazia bastante era levar meu caderninho, meu sketchbook pro museu e fazer uma releitura no museu. Ai, gente, isso é maravilhoso. Sim, é É nossa. bom E, demais. e eu lembro em Londres, uma sala inteira do museu com crianças sentadinhas no chão, todas elas copiando. Era uma outra cultura. É. Eu, durante o mestrado, estudei na USP e eu fui para o MASP, levei meu caderninho, sentei no chão no MASP para fazer, né, uma releitura. O segurança brigou comigo que não podia sentar no chão, não É, podia nem levar lápis. Eu fiquei assim, meu Deus. Aí eu fiz escondido, né? é. Aí um outro dia eu visitei o MASP de novo e tinha uma excursão, né, uma escola estava lá fazendo releitura. Aí eu sentei junto com a escola, olhei para o segurança, era o mesmo que tinha reclamado comigo, e falei, agora quero ver você reclamar. E eu fiz Agora ali a minha é releitura. minha chance. Pois é. Eu sinto muita falta de poder fazer uma prática dessa aqui, assim. No Museu de Belas Artes, a gente tinha o costume de ir, aqui no Rio, né, no Museu de Belas Artes, mas para ir, às vezes eu tinha que pedir autorização, assim, às vezes não, eu pedia uma autorização para ir, e, e mesmo assim, dentro das galerias onde tem as obras, a gente não pode fazer aula de desenho, não pode fazer nada, só na Galeria das Esculturas, que aí pode desenhar. E mesmo assim a gente aproveitava ali. Mas é uma tristeza, assim. E toda vez que eu viajo, que eu vou fora, que eu vejo como a vivência do museu é muito diferente. Como isso se torna uma parte importante do cotidiano das pessoas, não dos estudantes de arte, não dos artistas profissionais. Do cotidiano das pessoas do local. Então, você pode ir num dia no museu e fazer uma aula lá, se você quiser. Você tem aulas abertas de história da arte ou conversas sobre arte dentro do museu, oferecidas pelo próprio museu, gratuitas ou não. Você pode ainda querer aprender coisas dentro do... O museu é uma instituição não só para você ir visitar, você vivencia, né? E uma coisa que eu reparei também que em lugares mais frios, muitas mães levam as crianças para passear dentro do museu porque é um lugar que elas podem ficar dentro, com carrinho de bebê, passeando, assim, né? Sai de casa, vai dar sua voltinha, vai fazer sua caminhada dentro do museu, porque você está do lado de fora
tá caindo neve. Não pode fazer isso, você vai para um Três lugar horas da tarde, tá escuro já. Vamos pro escuro já. museu. Exatamente. E aí vira uma outra atividade. E essa atividade também sendo feita dentro de um espaço de arte. E eu fico assim, puxa, gente, vamos tentar. Então, assim, no ateliê, sempre eu mantive essa ideia da gente ir visitar, fazia parte assim, a gente tem exposição, bora lá. Vamos um dia que todo mundo pode, vamos lá, nesse dia, quem dá? Eu dava as aulas teóricas lá mesmo, mas sempre acompanhando, fazendo visita. A última visita que a gente fez foi no fim de 2019, que aí não consegui mais fazer a prática. E quando a gente planejou esse workshop, a ideia da gente era tentar pelo menos fazer uma aula encontro, né? Assim, quem estivesse no Rio, em algum jardim para a gente fazer esse plein air, para a gente fazer esse movimento. Mas aí aqui tá demais, né? Tá assim, tudo cancelando, as atividades práticas. Aí eu falei, gente, não vai dar certo. Vamos ter que deixar isso mais à frente um pouco, porque agora não é o momento. Mas, mesmo assim, gente, vão aos espaços de arte da sua cidade. Cada cidade vai ter ali algo para te oferecer, mesmo ela sendo grande ou pequena, tem os centros culturais. Não deixe eles desaparecerem, assim. Eu tenho uma pena danada, porque eu moro na ilha. A ilha não é um bairro específico, ela tem vários bairros dentro, né, da ilha. E a gente já teve bons centros culturais lá que foram se desmanchando, assim. Os lugares por onde eu passei, por onde eu estudei, não existem mais. E eu fico com uma pena danada, porque as próprias pessoas do local não se interessam muito, né, de ir. E eram locais que tinham peças de teatro, não era só para pintura, recitais, ou até bistrozinhos, lanches, um lugar para você tomar um café, ofereciam assim, e os locais não vingam, né? A gente precisa, né, manter. Então, uma das coisas que eu acho legal de ter esse espaço aqui, de estar podendo falar, é, gente, por favor, as coisas precisam das pessoas para elas poderem continuar Vamos existindo. valorizar a arte, né? Por favor. É, Nós mesmos não vamos, como é que teremos mais espaços também, né? Tem que valorizar. exatamente. Nossa, eu quando ia em um museu e eu olhava a pintura, eu chutava, eu acho que é desse artista, e eu via que era o artista, nossa, minha fascinação era muito grande. Sempre fui muito apaixonado pela história da arte também. E aí o seu curso, né, dos grandes pintores, uniu as duas, a história da arte, que era algo que eu já gostava, aplicando junto na pintura. Ah, isso é muito bom, assim, essas histórias, assim, de juntar as coisas vão surgindo mesmo de algumas faltas que eu fui sentindo, né, assim, eu falei, puxa, eu aprendi a pintar, passei muito tempo da minha vida aprendendo a pintar, mas ninguém falava comigo, assim, sobre um artista, sobre alguma coisa, não sei, eu ficava pensando, será que é porque eu era muito pequena, criança? Ah, a criança não vai se interessar sobre isso, enfim, mas eu acho que eu era uma criança interessada, então, quando eu ia nos lugares, ia no museu, ia vendo, falei, nossa, isso é muito importante. E quando eu fui conversar, assim, a minha conversa sempre foi com adulto. Eu sempre dei aula para adultos. Eu nunca tive a prática de dar aula para criança, né? Não tenho a formação de professor, né, de escola. Então, eu sempre falei para o adulto mesmo quando eu percebi assim, eu falei, adulto é adulto, já deve ter visto, já deve ter feito assim. Mas na minha vivência do ateliê, fui vendo assim, nossa, como até o adulto não tem essa relação tão próxima assim. Então eu preciso falar. E aí as coisas começaram. Eu preciso falar e fui organizando. Eu falo daquilo que eu sei também, né? A história da arte é muito vasta e todo dia tem alguém estudando um período novo, um pedacinho novo, uma obra nova. Então, a curiosidade, né? Assim, depois que eu acho assim, eu vou lançar a pinceladinha. Quem pescar ela ali pode ir por conta própria, achando muitas outras coisas mais e descobrindo coisas que não vieram nem de mim, que não fui eu que falei. São outras coisas que vão acontecendo, porque tem muito assunto. E se a gente for pensar também a arte, a história da arte não europeia, ela é muito mais vasta também. Toda Também. a arte da história, as artes africanas, né? A arte oriental, a influência dela na arte europeia também, é fantástico.
A gente tem, assim, uma tradição, né? A gente chama essa arte da tradição, essas coisas assim, porque elas acabaram sendo levadas, né, para suas colônias, e aí a gente acaba recebendo essas heranças todas, mas, nossa, tudo são pontos de vista, né? Se a gente vai cavucar lá, uma coisa que eu não tive na faculdade, assim, eu fiquei meio triste na época. Eu falei, puxa, como é que eu vou aprender isso? Assim, eu não tive aula de história da arte oriental, isso não teve para mim. E africana, tudo assim, fora da arte da tradição, a gente não. O meu curso não recebe essa informação. Só o curso da graduação mesmo de História da Arte que passa a estudar isso. Aí quando eu terminei a graduação, eu fiquei tentada. Falei, puxa, mais uma aí para eu fazer. Falei, mas eu vou deixar essa mais para frente. Aí eu resolvi fazer o mestrado mesmo. Que também não é assim, a gente não vai estudar. O mestrado é diferente, é outra coisa, né? É uma pesquisa mais pessoal dentro do processo. E eu acabei entrando no século XIX de novo por conta das aquarelas. Meu foco é aquarela, então o século XIX é sempre um ponto de partida para eu conversar, porque é um momento em que a gente está muito. Fala-se muito da aquarela, produz-se muito, então eu fiquei aí nesse momento. Mas vou tentando buscar aí num livro, numa coisa ou outra, e as informações. Aí, quando der, eu volto de novo para a universidade e faço lá minha graduação de História da Arte para poder manejar melhor assim essas conversas, né? Não só do ponto de vista da arte da tradição. É legal ver do outro lado também, como é que ela acontece. Então, gente, eu não falo aqui porque não é uma coisa que eu domino. Preciso estudar mais para dominar. Mas ela existe. Ah, tem um Instagram que eu acompanho que é sobre. Ele traz vários memes, várias piadas usando Eu história da também. arte como E contexto. É muito engraçado. É do tio Birso. Isso mesmo. Eu fico sabendo falar. É muito É, engraçado. Ele é muito sim, bom. me divirto bastante. Eu, eu me divirto muito, é. Nossa, e ele faz muito, assim. É muito legal. E ele tem vários cursos também só de história da arte. Bem, bem interessante. Uhum. Nesses outros pontos de vista, assim. Bom, Gustavo, vamos lá aqui nas suas pinturas. Senão vai ficar muito escuro aqui para mim. Deixa eu virar aqui. Bom, mostrar primeiro o desenho do Gustavo, esse desenho simples. Quando cada técnica, né, de pintura, você que já passeou por várias técnicas, vão te dar soluções ali por baixo daquele esboço, né? Quando a gente faz uma obra óleo, eu aprendi a fazer um esboço assim. Eu fazia um esboço a carvão, depois eu Uhum. fixava esse carvão na tela, né? A gente vai fixando ele ali, e depois ainda passava. Aí que eu pintava a tela de vermelho. Não sei se você fazia isso assim. Esquentava Não, a tela lá. não, eu fazia sempre a lápis mesmo. A lápis, Carvão eu né? fui aprender anos depois. Nossa, Inclusive, eu faço o decalque com carvão, Kiara, e no papel de aquarela também? no papel de aquarela. Eu E faço você o consegue risco. limpar depois. Sim, eu pego eu tenho um pincel grandão aqui, Aí essa ele bicha limpa bem. direitinho. Sim, eu só passo por cima, ele enfraquece o carvão, ele fica tão fraquinho que aí a aquarela acaba não manchando. Não manchando. Ótimo, beleza. Mais um uso aí pro carvão. E Uhum. eu fazia isso assim, sempre fazia, eu me lembro assim, eu era pequenininha. E quando eu estudei, né, no meu curso lá de pintura, eu passei rápido. Eu fiz assim, desenho, aí lápis de cor, aquarela, e depois fiquei, sei lá, uns 3 anos pintando a óleo, né? Normalmente, quando a gente inicia um curso de pintura, a aquarela, quando vem tão rapidinha. E eu gostava tanto, mas eu também não reclamava. Então eu ia lá pintar óleo e fazia isso. Aí decalcava não, desenhava com carvão, fixava o carvão, depois aquecia a tela com uma camada de terra de cena queimado, laranja. Sempre esquentava a tela antes de começar. A gente pintava muita paisagem. Porque o ateliê ficava numa praia, assim, então a gente via bastante essas vistas. Então a gente esquentava a tela para poder pintar depois. E aí esse costume ficou. Mas eu falava, nossa, que trabalheira, cara, que eu ficava, que trabalheira fazer isso, assim. Depois que eu mesmo, gente, assim, eu me libertei para aquarela no último ano da graduação.
Por mais que eu fale assim, eu sempre trabalhei com aquarela, mas não era uma coisa que eu fazia por conta própria, mas nos cursos, na graduação mesmo até, eu tinha que cumprir outras coisas, assim, com outras técnicas, não trabalhava só com aquarela. Aí eu cheguei no último ano e pedi quase que pelo amor de Deus pro professor lá, para falei, posso desenvolver meus trabalhos em aquarela? Ele pode, por que não? Esse professor é maravilhoso. Ele já se aposentou já. E aí sim que eu consegui, assim, ter uma destreza maior, eu atingi outras questões, eu pintava grande, eu usava já, comecei a usar o papel inteiro, de, assim, 1 m por 80, 50 por 70, fazer umas aquarelas bem grandes, que eu faço isso até hoje, assim, quando eu faço meus projetos de criação, eu gosto muito. E, enfim, então a gente vai ganhando, né, memória de outras técnicas também, e que isso sempre vai ajudando a gente a botar ali alguma informação no trabalho da gente. E esse aqui Uhum. você fez com lápis ou com carvão? Esse Não, eu com fiz com lápis. lápis. Com lápis, aham. E desenhou. E aí, desenhou aqui e pintou aqui ou pintou aqui em cima direto? Não, eu fiz em outro papel. Outro Fiz um papel. bloco de desenho, esse que está aqui atrás, né? E Aham. fiz desenho ali à mão livre. Depois eu fiz outro desenho à mão livre no papel de aquarela. Não cheguei a fazer o decalque. O Eu pensei, vou decalque. fazer Não o desenho precisa. direto à mão livre. O estudo, fazendo o estudo antes, já dá pra gente uma boa noção, assim, do que a gente precisa fazer. Então, quem tem o domínio, né, faz de novo. Quem não tem, faz o decalque. E depois aquilo, cada um vai se ajeitando ali. São soluções, né, gente? Eu gosto de falar assim, não são regras, são soluções. Vão ser possíveis para alguma pessoa, para outras vão ser outras coisas. E a gente vai agregando aí, né? Conforme a gente vai conversando aqui. Que bom. E aí fica o estudo aqui, a gente não perde essa informação. Aí sempre que precisar, depois tira uma dúvida aqui. E na aquarela ficou tão bonita essa parte aqui de baixo do reflexo. Eu achei que ficou muito fluido. Ficou com uma sensação muito boa da, do próprio movimento da água. Achei que ficou demais. O É, papel que eu usei é o Canson o Monval Torchon, eu acho. E ele já ai, tem assim, umas ranhuras diferentes, né? Que acaba sim, facilitando, né, a textura da água. Eu gosto bastante desse papel para flores também. É o Monval Torchon, é esse mesmo. Monval Chão. Esse Uhum. Monval Chão te lembra um pouco aquele Honey Miller edição de aniversário? Ou Não, não? não, ele é bem diferente. A edição de aniversário ele tem uma camadinha bem fina de algodão por cima. Esse é E, celulose, mas ele é só celulose. ele é um grano grosso. Ele tem, não sei se dá para ver direito, talvez agora dá para ver um Ele pouco tem da. uma, ele abre mais, né? O desenho dele, ele abre mais. Aham, É, ele fica não é bastante. um papel tão fácil de achar. Eu já trabalhei com ele, guardei até a capa, porque uma época não se achava aqui, mas eu queria mostrar, eu guardei a capa, depois eu não achei mais. Vou ver se continua vendendo. Mas ele é um papel gostoso, né? De fazer, principalmente fazer paisagem assim. É. Ele recebe bem E esse um, papel aqui tinha mais de 5 anos, né? Era um dos caras que eu tinha comprado e guardado, né? Decidi usar agora no curso e estava tranquilo, não tinha não mofado, tinha, ficou assim, deu para valeu trabalhar bem. bem. Uhum. Então temos um papel para indicar, viu, gente? O Monval, eu gosto do Monval, assim, se quem está assistindo assim estiver trabalhando com aquele Canson XL, o XL, gente, ele é bem assim para começar mesmo. Quando puder, se continuar trabalhando com os papéis da Canson, o Monval, eu acho ele super honesto, assim, ele tem um bom preço e te dá um bom resultado ali para quem está estudando. Eu Na faculdade, eu usava o Canson Monval para fazer alguns exercícios, né? E eu guardava assim. Eu lembro da professora falando: "Ah, gente, esse final de semana não sai. Deixa de sair para comprar um papel, porque não tinha bloco de Monval. A gente comprava folha grande e cortava. Não tinha tanto material assim para a gente trabalhar. E eu não tô falando de 50 anos atrás, né? É recente ainda. Não, Isso em 2004. 2005. Eu entrei em 2004, 2005. Ó, não tem tantos anos assim.
E de lá para cá a gente começou a ter bastante material. E o que melhora muito. Então, para quem está começando agora, eu acho que já está começando já com vantagem. Porque eu pintava muito em cima de papel de desenho, porque não dava para ter mão vala toda a aula. Então era. E aí, são muitos exercícios que a gente vai fazendo. A gente gasta muito material, né? Então E tem era que papel de gastar desenho mesmo. primeiro. E tem que gastar mesmo. Pois Eu é. não pode Tem que ter medo fazer. de usar o papel, não. Eu comprei alguns blocos caros, eu tenho um bloco artes que eu comprei e fiquei anos sem usar, eu usava uma folha só, tinha uma encomenda, usava aquele papel e acabava que eu não praticava nele, né? E tem que perder o medo. Eu tenho a minha primeira aquarela até hoje, Kiara. Eu lembro quando eu comprei meu primeiro kit, eu não comprei papel de aquarela, eu comprei papel cartão. E a minha primeira aquarela, inclusive, eu fiz uma folha de rascunho que era impressa do outro lado, sabe? E eu guardo ela até Eita! hoje. Uhum. E eu comecei pintando aquarela, achando que eu estava pintando com óleo, tinha medo de água. Com essa professora em Joinville, né, que eu tive contato, a Aham. Silvana Paul, ela é essa aluna também, ela participou da exposição, inclusive. Ah, Ela que falava, bacana! põe água no trabalho, perde o medo da água. Na minha primeira aula que eu fiz com ela, isso eu falo assim, olha, eu até nem fui com a cara dela no primeiro dia, porque ela pegou na minha mão para mostrar, faz o movimento assim, molha na água. Eu falei, meu Deus, deixa assim, Ah, por favor. Mas, assim, eu tinha é. realmente medo da água. Hoje eu sou apaixonada pela Silvana também. Mas eu tinha medo da aquarela quando eu comecei. É, assim, todo mundo fica com um pouquinho de medo, porque ela é muito diferente, né? Essa questão da água, quanto de água que a gente põe, é aflito ali, né? Você, ai, chega a ficar tenso. É, aquela dor no pescoço aqui atrás, assim, né? Nos primeiros dias de aula, você fica com a dor no pescoço, nos ombros, mas depois, gente, depois tudo muda. Depois é uma paixão ali que você vai só querendo Nossa, eu fazer falo, mais. tem uma citação, não sei quem foi que disse, algum pintor famoso, que disse que o artista, na verdade, é a água. Você dá a condição para que a água faça o trabalho por você. E fica Olha de que legal! uhum. Vamos procurar quem falou. É, Nossa, depois procura e manda lá no grupo. Mas realmente o artista é isso. a água, né? É o diferencial da aquarela, né? Sim, a gente pinta junto, tem a companheira, né? A gente não tá sozinho, é isso mesmo. Muito bom. E, enfim, e uma coisa que é muito legal, né? Quando a gente passa a ver, e nessas conversas que a gente vai tendo aqui, ver o trabalho de vocês, é como cada um tem uma interpretação. Isso foi muito. Né, daqui, do meu lado como professora, eu tenho uma clareza disso, eu vejo muito bem. E quando a gente começou a promover esses encontros do Chá com Chiara e a exposição, foi muito legal do ponto de vista dos alunos, assim, para vocês verem como cada um interpreta de uma maneira diferente, mesmo sendo a mesma imagem. E como isso é importante a gente ter também essa clareza, né? Cada um vai fazer ali cada um está num momento e vai conseguir fazer o que aquele momento é possível, né? No que naquele momento deu para entender e trabalhar. E mesmo quem tenha mais habilidade, ainda tem isso, né? Você tem uma relação com a água ali, e essa relação é muito única. A relação com a água, com a tinta, e cada um vai fazer essa transformação da imagem à sua maneira. Até E a questão do ambiente, né? Se o ambiente já está mais úmido, se a água seca mais rápido, vai influenciar no uhum, trabalho final também. vai, com certeza. E não há nem mérito nem demérito, né? São só interpretações diferentes da mesma coisa. E aí que tá a coisa bonita, assim, que a gente vai vendo como cada ser é único, cada pintura é única, e cada aquarela e cada pincelada é única. Nem a gente vai fazer a cópia da gente mesmo, né? A percepção da cor também é única. Cada olho humano tem receptores diferentes, vai ver umas cores mais fortes do que as outras. É único, Sim, único. único. E isso a gente vê aqui, né? A gente vê aqui nos nossos resultados, assim. Então, gente, por favor, não se comparem com o coleguinha, não se comparem com o professor, não se comparem com a obra que vocês estão tirando de inspiração, porque é muito injusto isso, né? Não, não tem como. Ainda mais É, para nós aqui do Aquarela. Então, a gente cada se uma cobra é muito, uma né? obra única. Oi? Às vezes tem algum colega que posta uma foto do trabalho no grupo
e acabar, eu não gostei muito disso. Você olha, não, tá perfeito, para de falar mal de você, eu gostei bastante. Justamente, a gente sabe, é porque a gente às vezes também compara com aquilo, com as nossas expectativas. A gente inventa uma coisa e ainda chega, nem sempre aquilo vai estar no papel. A gente vai demorar ali de transformar aquela imagem, né, de passar o que está na cabeça da gente para o papel. E aí a gente fica ali, puxa, mas eu errei nesse pedacinho aqui, né? É aquilo que ninguém vê. Ah, foi esse pedaço aqui que deu super errado na pintura e eu não gostei. Aí você só olha para aquilo. E quando a gente mostra o todo para outra pessoa que não sabe ali do seu processo, não viu, né, não estava junto, É, aquilo perde total a importância, e aí você passa a ver aquilo de outra maneira, né? E essa troca também é muito importante para a gente ver que às vezes a gente fica dando atenção àquilo que não é necessário. E o outro vem para lembrar a gente disso, né? uma coisa que me ajudou bastante, assim, ó, cada trabalho que eu faço das aulas é um experimento, é um Um teste. experimento. Não é, Isso, é um experimento, não é a obra final. Se eu quiser fazer outra, depois com mais tempo, eu faço. Se eu quiser um trabalho mais minucioso, gastar ali 3 semanas numa aquarela, eu consigo também. Mas agora é um exatamente. experimento. Ai, Gustavo, exatamente. É isso aí. Assim, as obras das aulas são experimentos, são momentos para a gente poder entender alguma coisa, um processo, é um ponto de partida. Ali você vai elevando. A mesma coisa aqui, né? No workshop, no exercício, é um ponto de partida. A gente vai olhar aqui e falar, puxa, podia melhorar um pouco mais essa vegetação aqui, poderia estar organizando. Aqui você chegou a apagar alguma coisa aqui? Tirou É, algum excesso? isso, acho que quando eu tirei a foto, estava meio molhado também, então ficou um pouco do Ah, brilho. brilhou, é. Né? Mas Mas eu são acabei coisas apagando um pouco para diferenciar o chão da da. árvore de cima. Aham. E aí depois você pode voltar até aqui em cima só para continuar com a mesma tonalidade, para ela não. Porque na foto, que é aí que a gente vê, né? Na foto que dá diferença de um Sim, lado essa para o parte outro. já corrigiu um pouco na live, né? Falou para É que passar a gente água em fez a cima. tira dúvida. Aham, aí eu Isso, acabei tirando um pouco ali, igualando um pouco a tonalidade dos dois lados, né? Porque ficou bem marcada a diferença da barca de um lado para o outro, né? pro outro. Isso, essas coisas assim de todo o trabalho que me chamou a atenção foi bem isso aqui. Às vezes a gente faz isso, né? Fez uma árvore, quem coloca a árvore. Aí o céu tá de uma cor aqui e o céu tá de outra cor ali, Aham. né? Tem que lembrar dessa unidade do céu ali para trabalhar. A árvore não vai ser o motivo para o céu trocar de cor. Então, é quando às vezes acontecem essas barreiras da composição, tem que depois ajustar. Mas olha, muito bacana assim o que você falou da sua experiência da aula. Ai, gente, é bagunçando. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu abaixar e voltar aqui. Dessa ideia de que você usa como exercício. É isso que eu quero que todo mundo fique na cabeça, porque aquilo ali são exercícios. Na minha, no meu, no final da graduação, a gente faz um projeto de pesquisa, né? E aí a gente pinta, né? Dentro desse projeto de pesquisa, a gente cria um tema, pesquisa o tema, fala sobre o nosso processo de criação e apresenta as obras. A gente tem um mínimo, eu não sei agora se ainda tem um mínimo, mas antes tinha um mínimo de 10 obras para você terminar lá com a graduação. E você tinha que escrever também um TCC, né? Aí eu me lembro, assim, no dia da defesa do TCC e tal, eu escrevi, falei com a minha banca lá, falei, ah, olha, depois que eu passei esses 5 anos aqui, agora eu tô pronta, mas eu tô pronta para começar, assim. Eu não tô pronta, finalizada. Todo aquele momento da graduação ali, ele me deixou pronta para eu começar alguma coisa, para eu começar a me perceber como artista, para eu começar a planejar meus trabalhos, eu começar até, né, nessa vivência do ateliê, como é que eu vou organizar isso. Tudo, toda vez que eu dou uma aula, eu também aprendo muito, porque eu estou recebendo ali. Eu estudei para conversar com vocês e vocês me devolvem as coisas, e isso já é uma evolução que vai trazendo assim para mim. E eu acho que a gente também tem que pensar nisso, assim, quando terminar o curso, agora eu estou pronta para começar. O curso me formou com aquelas informações e eu vou começar meus projetos de pesquisa, né? Senão a gente fica achando que tem que estar pronto para começar. Essa ideia é muito atrapalhada. Aí, É. se você tem que estar pronto para começar, você não precisa começar, você já está pronto.
quando eu tiver bom na aquarela, eu vou gastar o papel bom. Não, tem que aprender direto no que tem. Não pode ter esse medo de gastar material. Pois é. Senão a gente não dá o próximo passo, né? Para quem às vezes é difícil investir no material, existem fórmulas mais baratas de começar, mas depois que achou que ficou bom, né? Vai se organizando aí para fazer essa troca. É importante a gente ver que a gente pode evoluir ali dentro do processo e pensar que tudo é um processo. A gente está em formação constante, né? Não dá Ah, para, né, aprendendo todos os dias. Nunca paro aprender. de aprender, de buscar conhecimento. Nisso eu sou realmente Exatamente. viciado. Sempre estou fazendo algum curso, sempre estou. Assim, eu tenho vários hobbies, sempre estou num hobby diferente também, mas nunca abandono, só dou alguma pausa entre um e outro. Mas a gente tem sempre que continuar aprendendo, né? Sempre. Isso. A gente é muitas coisas além do trabalho que a gente exerce, né? Assim, se a gente fica só focado no nosso trabalho, a gente se perde ali no, a gente vira máquina, né? E não é. A gente é muitas outras coisas, né? Somos tridimensionais, a gente tem muitas questões e cada partezinha nossa assim vai se relacionar com alguma coisa. E É, uma da outra vai ajudando a gente também. uma coisa que eu mostro muito para os meus alunos é que assim, eu não se limite em ser uma pessoa de humanas ou uma pessoa de exatas. Olha quantos artistas de antigamente eram tudo. Tanto artistas como matemáticos, físicos, a gente pode experimentar outras coisas também, né? O meu A gente. mestrado, Não, desculpa. o meu mestrado é em espectroscopia e eu uso muito da quântica. É muito matemática, muito cálculo, computação. E também muita cor, porque a gente usa, né, a interação da luz com a matéria e nisso vem a cor. Então eu sempre trago um pouco da arte para os trabalhos. Teve um artigo científico que eu fiz uma aquarela para a capa da revista, sabe? Muito bom. Na E aí, apresentação da minha defesa, do mestrado, eu fiz o fundo dos slides em aquarela também. olha que lindo! Uhum. E A fica gente pode. muito mais gostoso, né? A gente lidar com o que precisa ser lidado no nosso dia a dia, né? Porque a gente tem alguns escapes ali para poder dar aquela relaxada também. E isso é bonito demais, assim. Você estava falando dos artistas do passado, né? Tem uma coisa muito interessante. Se a gente voltar muito no tempo e procurar esses artistas da Renascença, a gente vai ver que realmente eles eram multipessoas, né? Com multi-interesses. Era um momento propício também para que esses interesses começassem a poder florir mais. Mas eu acho que a gente vai viver daqui para frente essa era de pessoas multi também, assim. Eu não vejo tanto ainda na minha formação, mas, por exemplo, para minha filha, que tem 5 anos, o mundo dela, ela vai precisar ter multicapacidades para lidar com várias coisas, porque a pessoa já não vai ter mais eu vou estudar advocacia e você é advogado. Acabou, minha vida vai ser profissional essa. Eu acho que esse tipo de organização vai começar a desaparecer. Então, o que eu penso assim, que eu posso fazer por ela é ampliar o horizonte dela das maiores formas possíveis, porque ela vai precisar de muitas coisas É, para o futuro, né? a minha coordenadora, a Dani, ela fala assim, ó, isso é uma frase, não lembro de quem que é a frase que ela sempre cita, mas o mundo tem o tamanho do nosso vocabulário. Se a gente não conhece a palavra, a gente não conhece, a gente não tem noção daquilo. Então, quanto mais a gente tem oportunidade de ver outras coisas, o nosso mundo vai aumentando, né? Nosso horizonte aumenta. Isso, isso mesmo. E o que você faz com seus alunos é super motivador também. Você está tem que cumprir um programa, leva ali sua ciência, mas aumenta o horizonte deles, assim, a partir da ciência aumenta demais. Isso é fundamental. Eu acho assim, o valor para mim de um professor é uma coisa impagável, porque é ele que está ali, ó, junto e Sim, expandindo a gente ali a todo momento. Então, professores assim, eu acho massa. se nós vamos trabalhar flores, aí eu levei um livro de botânica, de aquarela botânica que tu tinhas mostrado na aula, um em inglês. Levei para a sala, mostrei as pinturas, levei algumas aquarelas botânicas minhas, expus no laboratório, depois botei no corredor da turma.
fiz um desenho de flor com eles, nomeamos cada uma das partes. E na semana seguinte, nós fizemos uma prática de pegar, fazer uma dissecação de uma flor. Eu levei um hibisco para cada aluno, ensinei como remove as pétalas, igual você faz na aula, vamos desenhar pétala por pétala. E no final a gente fez assim vários quadrinhos com as partes da flor coladas, com os nomes e com o desenho do lado. Ai, que legal. Isso aí ninguém esquece. É maravilhoso demais. Eu, assim, eu tive muitos bons professores, assim, ao longo da vida. Mas eu gostaria de ter tido algumas aulas, assim, bem no meu ensino médio, assim. E eu lembro das coisas que eu tenho... As coisas que eu tenho mais dificuldade foram as coisas que eu não vivenciei. Então, por exemplo, eu tenho muita dificuldade com a química, assim. Química, para mim... Eu cheguei uma vez para a professora e falei assim, olha, química para mim é uma questão de fé. Professora, você fala e eu acredito, porque eu já não consigo entender mais. Aí, mas assim, porque a gente diz só na leitura, só na teoria, só na coisa ali. E ela era uma boa professora, mas se eu tivesse a oportunidade da vivência, porque isso é muito forte para mim, eu preciso vivenciar aquela situação. Então, eu talvez entenderia muito melhor o que ela queria dizer. Isso não era um problema dela. Todo mundo entendia. O problema era comigo mesmo, mas eu entendo qual era a questão. É a falta de vivência ali. Essas experiências, para mim, são muito importantes. Eu acho que eu acabei descambando para um lugar da experiência mesmo, porque eu me entendo melhor no mundo, assim, com essas experiências. O que tem de química na aquarela, Kiara? Nossa Senhora. Se for pensar qual é o pigmento que coagula, qual é o pigmento que é transparente, por que que um é transparente, por que que o outro não é, por que que os pigmentos terrosos são sempre opacos, né? Porque não existe o marrom no espectro de cores, né? Não Uhum. existe marrom. Marrom é um laranja escuro, é um laranja opaco. Sim. Tem muito de ciência na própria aquarela. Não, tem demais. Gustavo, eu vou falar para você que isso tudo eu fui aprendendo de orelhado. Assim, eu não, a gente na faculdade não tem uma aula disso, assim, a gente não tem uma aula de química aplicada à pintura. A gente tem o quê? Professores com mais experiência que vão falando pra gente como é que faz a tinta, por que as tintas reagem dessa maneira e tal. De resto, eu pego o livro e vou ler e vou entender. Então, quando eu passo uma aula lá, foi do que eu interpretei do livro. Aí quando chega um momento, eu falo assim, daqui eu não passo. Daqui, essa informação aqui eu já não consigo mais. Mas eu tento buscar para que seja fácil, para que todo mundo perceba. Porque isso é uma coisa que me faltou. Eu falei, se faltou para mim, vai faltar para mais gente. Aí eu vou lá, busco, pesquiso e falo. Mas eu sou limitada, né, no assunto, porque não sou cientista, mas eu tento focar ali para não perder. Porque eu imagino demais, assim. E é uma coisa que eu fico pensando, puxa, a gente devia ter. Pelo menos uma matéria que fosse. Não precisa ser aquelas obrigatórias. A gente podia fazer por optativa mesmo, que Uhum. tivesse lá, porque faz toda a diferença na hora que eu vou fazer uma obra, faz toda a diferença na hora que eu vou pensar na durabilidade daquela obra para mais à Uhum. frente, os materiais que eu estou misturando ali, o que que eu vou tirar daquilo, daquela experiência final, se vai dar certo ou não. Então a gente faz essas experiências, mas sem muita gente com a gente mesmo. Vai dar certo ou não vai? O que que vai acontecer? É a nossa investigação do próprio processo. Mas eu aprendi algumas coisas também em restauração. Aí em restauração a gente tem um pouco mais, que aí fica, né? Mas mesmo assim, não tem um aprofundamento na restaura, química do restauro. Mas eu fui assistir congresso, palestra, para poder ir pescando ali o que que vai para complementar o assunto que falta, né? Da falta que faz. Um dos meus sonhos era trabalhar com restauração, porque aí Ai, ele realmente é botar a divino. química direto na obra, né? Tem um canal do YouTube que eu acompanho também, que ele faz restaurações de obras grandes, todo o maquinário, toda a parte minuciosa, o cotonetezinho, pequenos Ah, detalhes, a obra é escura ótimo. ganhando vida de novo, é fantástico. É fantástico. Eu admiro demais, assim. Eu acho muito lindo. Teve um momento que eu estava muito em dúvida, assim, se eu seguia para o restauro ou se eu continuava estudando aquarela. Foi a época que eu viajei para a Itália para ver as escolas de restauro e tal. Eu passei um tempo lá pesquisando. Aí teve uma pessoa que viu meus trabalhos de aquarela e falou assim: Mas você faz tão bem isso aqui, você devia continuar investindo na sua aquarela. Aí todo um caminho que eu pensei no restauro, eu falei,
Fui indo embora, assim, eu fiquei tão motivada com essa frase. E eu falei, então tá, eu vou voltar e vou tentar esse caminho da pintura mesmo. Mas eu Me diz sempre fico quem na foi, curiosidade. me diz quem foi para eu agradecer essa pessoa, por favor. Agradecemos, senão não teríamos essas aulas, É, cara. estaria, que bom, Gustavo. Foi muito bom falar com você assim, bater o papo. É sempre muito bem-vindo, gente, os alunos aqui, para a gente poder conversar. É gostoso demais. Eu agradeço a sua presença e deu tudo certo. Que ótimo. E parabéns Cara, pelos trabalhos. me chama a um dia para dar aula de espectroscopia, teoria da cor. A gente tem que buscar. Vamos fazer uma live. Eu dei uma aula sobre isso pro Associação de Artista Plástico lá de Joinville, onde eu morava, né, onde a Silvana faz parte. E foi muito bacana a devolutiva deles, porque eu mostrei o lado da física, o que que é a cor, como que o olho observa, por que que as cores se somam, quando que as cores se subtraem. E eles, nossa, a gente tem outro olhar agora, sabe? É outra visão do mesmo assunto e ampliou tanto, assim, a devolutiva deles foi tão bacana. Então me chama para um dia para falar sobre isso. Sim, vou chamar. Já vamos anotar aqui e botar no nosso calendário. Cor é um assunto infinito e é um assunto muito bom de estudar. É demais. Então, vale a pena. Chamaremos, Gustavo. Vamos já pensar onde a gente encaixa isso, porque é um assunto fundamental. Uhum. Muito obrigada mesmo, assim, pela conversa, pela paciência, por ter aceitado o nosso convite de novo para vir aqui na quinta-feira, não no domingo que não deu. E foi um papo muito gostoso. Muito obrigada mesmo. Ah, eu que agradeço. E se deixasse, ficava aí até meia-noite. É, nós aqui, né? Só no papo. Muito obrigada. Gente que acompanhou também. Gustavo é aluno aqui dos nossos cursos, mas sempre traz pra gente tanta informação boa que a gente fala assim, temos que ficar com o Gustavo para sempre. Muito bom. Eu que Obrigada. É agradeço. sempre uma troca muito, muito gostosa. Um beijo, gente. Obrigada por ter assistido e até mais. Um Vale a beijo, gente. Tchau, tchau.